Na verdade, existe o mapa do Brasil, existe, digamos, uma divisão, né, pelo Ministério da Saúde, das áreas onde há recomendação de vacina e onde não há. As áreas que há recomendação de vacina, os moradores, os residentes, eles devem sim se vacinar, né? Porque ocasionalmente podem ter contato com esse vírus, né? Estão mais propensos. Estão, né? mais propensos, é onde circula mais. E aí vai o norte do Brasil, o centro-oeste, o oeste e o sul de Minas, né? Porque a partir dos anos 2000, o que aconteceu com a doença? Houve um movimento no sentido leste e no sentido sul do país. Então, aí ampliando algumas áreas até então, onde não se havia essa preocupação com relação à vacinação. É gratuita. Ela pode ser, a pessoa pode se vacinar em qualquer posto de saúde. Tem uma novidade que a partir do meio do ano, agora de 2016, não é mais obrigatório o reforço a cada 10 anos. Então, como que acontece? Quando a criança vai receber uma vacina aos 9 meses, um reforço antes dos 5 anos, né? Até antes de completar 5 anos, e a partir daí acabou. Então, a gente tinha sempre aquela questão de 10 em 10 anos ter que fazer um reforço. Não existe mais. A pessoa, assim, não sei, perdi meu cartão, tem anos, nem sei quando que eu tomei a última vacina. Que é muito comum, né? Muito Isso aí comum. você está falando para boa parte da população, Com certeza. Né? Aí essa pessoa pode procurar um posto de saúde, né? Ela precisa ter essas 2 doses registradas, né? Para ser considerada imune. E é importante que, se for a primeira vez que essa pessoa for receber essa vacina, ela precisa de fazer isso com 10 dias de antecedência antes de ir para a área onde ela vai ser exposta. Não adianta vacinar hoje e viajar amanhã, porque leva um tempo para o sistema imune desenvolver essa proteção. Agora, por exemplo, voltando ali sobre a questão do Aedes aegypti, que é o vetor aí que hoje poderia nos atingir. Sim, sim. Né? Qual que deve ser a preocupação da população hoje, principalmente aqui em Minas, São Paulo, onde foram registradas essas mortes aí desses macaquinhos? Qual que deve ser a nossa preocupação para que, nesses tempos de dengue, chikungunya, zika, que é o mesmo vetor, Sim. O que a gente tem que fazer, a população tem que começar a fazer essa educação também de vacinação? Conta pra gente, Carol. Sim, eu acho que em relação à febre amarela a gente tem uma grande ferramenta que não existe ainda contra a dengue. Tem algumas vacinas sendo testadas, mas não existe assim ainda uma vacina altamente eficaz, né? O mesmo com a zika, o mesmo com a chikungunya. Então, assim, a febre amarela a gente tem uma ferramenta fundamental, que é a vacinação, que vai prevenir, né? Uma questão é que, assim, o que é muito difícil? Essas doenças, essas febres hemorrágicas, que a gente dá esse nome, vamos colocar assim, generalizando, elas são muito parecidas umas com as outras. Então, ela vai dar quais sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo. Pelo corpo. Exatamente. Então, assim, é na sutileza que o médico vai ter como diferenciar e, principalmente, sempre pensar. Então, é importante que essas pessoas, por exemplo, que tenham ido a regiões de mata e que se expuseram, comentar isso com o médico caso desenvolvam os sintomas, porque isso ajuda muito para que ele possa direcionar o raciocínio clínico dele, né? Então, assim, eu acho que a grande questão é a conscientização da população. Agora entra o período de chuvas, então de janeiro até abril é o período sazonal que a gente fala, ou seja, de maior incidência da febre amarela, né? E sabendo que no ciclo urbano o Aedes aegypti ele precisa da água limpa para poder se reproduzir, é realmente a caça a esse mosquito, né? Então a população se conscientizar. Infelizmente, assim, a gente vê que é independente do poder aquisitivo, do nível socioeconômico, a gente vê que é geral uma resistência das pessoas de manterem os seus quintais bem limpos, né? Sem focos de acúmulo de água. Então é isso que a gente sabe, mas tem a dificuldade de pôr em prática, né? Verdade. Então, e a vacinação, só um detalhe em relação à vacina, é que por se tratar de uma vacina que contém um vírus atenuado, o vírus ele não é morto, porque pode ter 2 tipos de vacina, né? No caso do vírus atenuado, existem algumas situações onde a gente tem que ter existem precauções em relação à vacina, então que são as gestantes, elas só devem ser vacinadas com orientação do médico. Então, assim, tem que pesar o risco-benefício.
Porque com o vírus atenuado, ele pode levar ao desenvolvimento de formas leves da doença, né? Então, os grupos que tem que ter mais cuidado são as gestantes, os imunossuprimidos, então pacientes portadores de HIV, portadores de qualquer tipo de câncer em tratamento quimioterápico, que usam doses altas de prednisona, de corticoide. Esses pacientes eles só devem se vacinar após orientação médica. O médico que vai ter condições de ver se a pessoa deve ser vacinada ou não, considerando o risco desse adoecimento de forma leve e o benefício da imunização. Fora isso, todo mundo deve ser sim imunizado. Eu já sou... Essa reincidiva aí nos macaquinhos, isso traz algum risco para outros animais também? Olha, o que a gente tem a princípio é o acometimento em primatas, né? A princípio, assim, o que eu conheço é mais acometimento nesses mamíferos mesmos. Eu acho que é o então, homem. Fica por ali. Isso, exatamente. E já está sendo feito, você dando o seu conhecimento, já está sendo feito alguma ação, uma linha de ação para esse cerco, para esse cuidado, até para não vir alastrar esse vírus, principalmente que você falou aí agora sobre um tempo, né, que já é esse período sazonal da própria doença, né? Pela proliferação, pela ambientação? Olha, eu acho que o que é feito primeiro é a vigilância. Então, quer dizer, a gente só fica sabendo exatamente porque alguém vai lá e diante da morte, né, esses macacos aparecem mortos, e aí o Ministério da Saúde, ele faz a vigilância. Nossa, por que será que esses bichos estão adoecendo, né? Então, a primeira coisa é isso, a gente se antecipar. Não adianta tomar o susto na hora que chegou os casos, né, em humanos. Então, eles se antecipam para saber como é que está a circulação. E diante desse aumento, por exemplo, em janeiro desse ano de 2016, o Ministério da Saúde disparou uma circular informando dos casos suspeitos, dos casos confirmados e reforçando as medidas de prevenção, vacinação, principalmente daquele indivíduo que vai para aquela região, ali no Centro-Oeste, a gente tem muito o Pantanal, no Norte, são regiões que são turísticas, são belíssimas, ninguém deve deixar de visitar por causa disso, mas é só se proteger. Então a gente tem esse instrumento que é gratuito, né? A vacina é muito segura para as pessoas saudáveis, tem essas ressalvas em relação às pessoas com problemas de saúde que eu citei, mas no restante não tem motivo, eu já me imunizei, então assim, é isso, é a gente usar das ferramentas com comprovação científica de eficácia que a gente já tem. Muito bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.